Um grupo de cientistas encontrou a cópia mais antiga do Evangelho em um papiro reutilizado para construir a máscara de uma múmia egípcia. Trata-se de um fragmento do Evangelho de São Marcos, localizado há 3 anos, mas que agora especialistas consideram como o primeiro manuscrito do Novo Testamento da Bíblia de que se tem conhecimento. Um caso muito interessante. Para saber mais, continue com a gente e já deixa aquele like que nos incentiva por aqui. Eu sou o Gili e você é sempre muito bem-vindo aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. Os cientistas acham que a origem do papiro remonta ao primeiro século de nossa era, entre os anos 80 e 90 depois de Cristo, o que representa uma grande novidade até então. As cópias mais antigas datavam do século II depois de Cristo. Os especialistas acreditam que alguém escreveu o fragmento de texto no papiro e depois outras pessoas reciclaram o material, pois era muito caro na época para elaborar uma máscara funerária. As máscaras de papel eram utilizadas pelas pessoas pobres do Egito, não tendo relação com as feitas em ouro e joias para cobrir os rostos dos grandes faraós. Acredita-se que São Marcos escreveu seu evangelho em Roma, acompanhado de São Pedro, mas como a cópia viajou da atual capital italiana ao Egito? O caminho não é assim tão longo, garante o pesquisador. No Império Romano, o correio tinha a mesma velocidade de hoje em dia. Uma carta escrita em Roma pode ser lida no Egito semanas depois. Marcos escreveu seu evangelho no final dos anos 60 depois de Cristo, e para determinar a data dos papiros, os cientistas usaram uma técnica que permite descolar o papel das máscaras sem danificar a tinta. Dessa forma, os textos podem ser lidos com a mesma clareza. Esse evangelho é uma das centenas de documentos que estão sendo analisados por uma equipe composta por mais de 30 especialistas. São recuperações de antigos documentos do primeiro, do segundo e do terceiro século depois de Cristo. Não só documentos bíblicos, mas também textos gregos clássicos ou cartas pessoais, que revelou que alguns deles pertencem ao poeta grego Homero, autor de grandes obras clássicas como a Odisseia. No caso do fragmento do Evangelho de São Marcos, foram analisadas o estilo da escrita e a datação do material, através do uso de isótopo carbono 14. No final do ano, as descobertas serão divulgadas em uma revista especializada. Só então o público conhecerá qual trecho do Evangelho de São Marcos está escondido nos papiros da máscara egípcia. E aí, eis a grande questão. Será que os líderes religiosos vão mesmo deixar divulgar novas escrituras de São Marcos em nosso tempo atual? Existe uma grande coincidência com os achados e as palavras canônicas de Jesus, porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E você? Acredita em escrituras dos autores bíblicos achadas depois da famosa Bíblia Sagrada ser finalizada? Nos conte sua opinião aqui nos comentários. E assim que eu conseguir encontrar essas escrituras, estarei divulgando por aqui. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva e acompanhe novos vídeos como esse toda semana. Fica um abraço para você e até a próxima!